cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou morrer no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo bíblico virtual. Hoje estamos começando o livro de Deuteronômio. Peço que você pegue a sua Bíblia para darmos início a este estudo virtual. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de agora estudarmos tua palavra, que possamos aprender aquilo que tu tens a nos ensinar através do livro de Deuteronômio e que possamos guardá-lo no coração, porque, como o próprio livro nos ensina, há muitas bênçãos relacionadas à obediência. Ajuda-nos, portanto, a ser obedientes a Ti em tudo, para desfrutarmos de uma relação, de um relacionamento abençoado contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e é também o quinto livro do Pentateuco. Lembrando que Pentateuco é o nome que se dá aos 5 livros escritos por Moisés. Deuteronômio significa, ao pé da letra, segunda lei. Porém, este não é o melhor significado. Seria, mais acuradamente, repetição da lei. Por que é assim chamado? Porque este livro
retoma várias das leis mencionadas nos livros anteriores, especialmente no livro de Êxodo, e as repete. Por isso é chamado Deuteronômio. A palavra deutero, segundo, ou neste caso repetição, e nômio, lei, no grego. Aqui já portuguesado, evidentemente. Então é disso que trata este livro tão importante para o nosso crescimento espiritual. Nós podemos dividir o livro de várias maneiras, e uma das maneiras mais fáceis é lembrar que, assim como no livro de Números, o povo chegou à porta da terra prometida, parando ali na planície de Moabe. Deuteronômio agora é escrito enquanto o povo está ali acampado na planície de Moabe, esperando para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Então nós podemos dividir assim Deuteronômio, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, 43, é história, é uma revisão da jornada de Israel, da peregrinação de Israel, desde a saída do Egito até a chegada ali em Moabe, e da longanimidade de Deus. Lembrando como Deus foi longânimo, como Deus foi paciente. A gente já falou aqui outras vezes como o povo se rebelava, como o povo murmurava, mas Deus foi longânimo, Deus foi paciente e os conduziu até a terra prometida, para a qual eles estão agora, ou da qual eles estão agora para entrar. A segunda parte nós podemos dizer que é a repetição e exposição da lei, que vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 24. Por isso é que se chama Deuteronômio, como eu já expliquei. E depois, a terceira parte seria uma revelação dos propósitos de Deus relativos a Israel, indo do capítulo 27 até o capítulo 30. E, finalmente, a quarta parte seria o capítulos 31 a 34, que é um relato do final da vida de Moisés e sua morte, que está relatado no capítulo 34. Ora, alguém pode perguntar, se Moisés morre no capítulo 34, como é que ele pode ter escrito sobre a sua própria morte? É evidente, e isso era comum naqueles dias, que quando alguém escrevia um livro, e se esse livro se estendia sobre a sua vida até a ocasião da sua morte, um outro autor acrescentaria o obituário daquela pessoa. No caso, nós entendemos que foi Josué, que assume a liderança no lugar de Moisés, conforme nós já vimos, e iremos ver mais detalhes quando estudarmos o livro de Josué. Ele foi possivelmente quem escreveu o relato da morte de Moisés. Mas aqui então nós encontramos esta divisão bem simples do livro de Deuteronômio, que nos facilita a entender o mesmo. Vamos agora ver algumas passagens fundamentais, algumas passagens-chave deste livro. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Deuteronômio. Vamos abrir nossa Bíblia. Ok. Poderíamos dizer que o tema principal do livro de Deuteronômio é obediência. Obediência. Este livro apresenta Deus como galardoador dos que o obedecem, ou seja, como recompensador daqueles que o obedecem. A nossa relação com Deus deve ser uma relação como de filho para pai. Okay? Deus é o nosso pai, Ele nos salvou através de Jesus e se espera que filhos também obedeçam aos seus pais. Deus nos salva pela sua graça, mas isso não impede que nós procuremos e devamos viver em obediência à sua palavra, a seus mandamentos. E Ele, na sua bondade infinita, nos recompensa, nos galardoa ao sermos fiéis, ao sermos obedientes. Okay? Este livro também mostra que a lei de Deus, a palavra de Deus deve estar no nosso coração. Não devemos obedecer apenas verbalmente, da boca para fora, como dizemos em português, mas obedecer de todo o coração, porque a lei do Senhor, a palavra do Senhor, está dentro do nosso coração. E este livro também mostra que Deus é único e soberano, não há outro Deus. Não há outro Deus ao qual devemos adorar, ao qual devemos invocar, e este Deus a quem nós servimos é o Deus soberano. Ele mantém
todas as coisas sob o seu controle, inclusive as nossas vidas. Vamos então a algumas passagens-chave. Abra comigo Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 a 9. Hoje eu vou ler uma versão um pouco diferente, uma versão mais clássica, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vou ler o 10. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bom, Deus está dizendo que Ele é o único Deus verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não permite rivais. Porque se Ele é o único Deus verdadeiro, qualquer outro Deus a que nós sirvamos é um Deus falso. E às vezes quando nós pensamos em outro Deus, pensamos em algum ídolo pagão, alguma coisa assim. Não necessariamente. Há outros deuses além desses ídolos pagãos. Por exemplo, dinheiro. Jesus diz: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus que representa o dinheiro. Não é? Seria assim a personificação do dinheiro. O dinheiro é Deus da vida de muita gente. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, e nesta cobiça muitos se desviaram. Não é que o dinheiro seja a raiz de todos os males, como diz um provérbio aqui nos Estados Unidos. Não, é a raiz, é o amor, quero dizer, ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Se alguém realmente serve o dinheiro, não pode servir a Deus, é impossível. Se Deus não for primeiro, né, das nossas vidas, nós não o estamos servindo verdadeiramente. Okay? E ele deixa isso claro em Deuteronômio, capítulo 6, vá comigo lá, a partir do versículo 4 até o versículo 5, que é o chamado Shema Israel. Shema significa ouve, ouve, ó Israel. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento da lei, talvez alguns esperavam que ele fosse citar um dos 10 mandamentos, não é? Mas não, Jesus não citou nenhum dos 10 mandamentos. Ele citou este mandamento aqui de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja só, este é o primeiro mandamento, o mandamento mais importante. Eu preciso amar a Deus, eu devo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Significando que eu devo amá-lo com todos os meus sentimentos, mas devo amá-lo também com meu entendimento e devo amá-lo também com todo o meu ser. Deus não aceita adoração e amor que não sejam assim integrais de todo o nosso ser. Nós devemos amar a Deus e obedecê-lo de todo o nosso ser. O que corresponde ao que ele disse aqui em Deuteronômio capítulo 5, versículos 7 a 9. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não é que existam outros deuses, mas os homens, como sabemos, criam deuses para si mesmos e adoram esses deuses falsos, não é? E em seguida ele diz para não fazermos imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e para não adorá-las, nem dar-lhes culto. Muitas pessoas, infelizmente, não entendem este texto, ou não conhecem este texto, e fazem para si imagens de escultura, e dizem às vezes até assim: não, nós não adoramos, nós reverenciamos. Ou então dizem: nós não adoramos estas imagens, ou nem mesmo reverenciamos, mas adoramos quem está por trás, quem elas representam. Deus falou: você não pode fazer imagem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra para adoração.
Alguns argumentos, não, mas quando a Bíblia fala que nós não podemos adorar a Deus, especialmente quando Jesus diz também lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, lá, o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E o que ele queria dizer é que essa adoração ali seria latria, né? Se você adora um ídolo, então é idolatria. Mas o que nós fazemos, nós não fazemos latria, nós fazemos dulia, que é servir. Ainda assim, Jesus falou assim, que você não pode servir a outro Senhor, que não seja o Deus verdadeiro. E nós somos proibidos, neste texto, de fazer imagens para adoração. Está bem, na revista Escola Dominical, ter um desenho representando Jesus, representando os apóstolos, sim, porém eles não podem, esses desenhos, figuras, esculturas, não podem ser usados para adoração, seja para latria, dulia, o que seja, de modo algum. E também, quando a pessoa diz assim, não, mas eu reverencio a pessoa que está por trás, ou na verdade, eu me apego à pessoa que aquela estátua ou que aquele desenho, aquela figura representa, ainda assim não podemos. Você se lembra que lá em Atos capítulo 10, quando Pedro foi pregar o evangelho na casa de Cornélio, e Cornélio, quando o recebeu, ele tinha sido avisado por Deus que ele viria até a sua casa, ele se ajoelhou diante de Pedro para reverenciá-lo, e Pedro falou, não faça isso. Eu sou homem como você. Pedro não aceitou esse tipo de devoção. Pedro não aceitou esse tipo de serviço, porque ele sabia que este tipo de devoção é devido somente a Deus, somente ao Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Também quando João recebeu a revelação no livro do Apocalipse, diz também ali que ele ficou tão impressionado com as revelações que o anjo lhe trouxe, que ele se ajoelhou diante do anjo para adorar, e o anjo diz, não faças tal, eu sou teu conservo, adora a Deus. Então nós não podemos fazer culto a anjos, não podemos fazer culto a santos. Pedro e os apóstolos foram homens santos, Maria e outras mulheres da Bíblia, muitas delas foram mulheres santas, mas isso não nos dá o direito de reverenciá-los como se reverencia a Deus, não nos dá o direito de representá-los com imagens para através dessas imagens, podermos reverenciá-los ou adorá-los, porque na verdade a adoração, quando você ora a uma pessoa que não seja Deus, você está adorando, não é? Adorar implica também em orar, orar faz parte da adoração, ou quando você canta hinos de louvor, hinos de adoração a uma pessoa, como Pedro, Paulo, Maria, etc., você está quebrando este mandamento da palavra de Deus. Vamos a outro texto importante aqui em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 16. Deuteronômio 26, 16. Diz assim, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Os estatutos e juízos são estes que se encontram na lei, que são repetidos aqui no livro de Deuteronômio, e Deus novamente diz que é para o seu povo, o povo de Israel, guardar, cumprir estes estatutos e juízos, e guardá-los e cumpri-los de todo o coração e de toda a alma. Deus é repetitivo aqui, porque Ele sabe que nós precisamos ser constantemente lembrados da sua verdade, porque nós somos homens, somos falhos e tendemos muitas vezes a nos esquecer daquilo que Deus nos manda fazer, ou muitas vezes tentamos adorar a nossa própria maneira, como no livro de Números que mencionamos, e que alguns sacerdotes quiseram queimar fogo estranho no altar de Deus e Deus os puniu por isso. Mas essa é uma tendência nossa humana, por isso precisamos estar constantemente voltando à palavra de Deus e procurando guardar de todo o coração. Não que eu acho que é a palavra de Deus, mas como ele diz aqui, estes estatutos e juízos, ou seja, o que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E agora vamos ao último texto, em Deuteronômio 28, 1 a 14. Este é um texto um pouco longo, mas é um
texto com grandes promessas para o povo de Israel, mas que se aplica a nós também quando somos obedientes a Deus. Em muitos sentidos, que está aqui se torna também uma realidade em nossas vidas. Vamos lá? Diz assim, Deuteronômio 28, 1 a 14. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendita serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, com tudo que pusestes a tua mão, e com tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, ou que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Que promessa tremenda que Deus fez ao povo de Israel. Deus prometeu que se eles fossem obedientes a tudo quanto está aqui, quando eles entrassem na terra, a terra deles prosperaria, os animais deles prosperariam, tudo que eles pusessem a mão prosperaria. Não é uma tremenda promessa de Deus? Eu quero lembrar que nem todas essas promessas aqui se referem a nós, muitas delas estão ligadas a Israel, que era um povo agropastoril, por isso fala-se muito aqui de terra, campos, crias, animais, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, que se nós somos obedientes a Deus, Ele nos abençoa, porque Deus é bom. A salvação é de graça. Eu já falei isso antes, você não pode pagar pela sua salvação. Mas, como disse alguém, graça não significa que não possa haver esforço da nossa parte em viver uma vida agradável a Deus. Deve ter sim, a Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia também diz que nós devemos nos esforçar por viver em paz com todos os homens. Então há coisas que nós podemos fazer, Deus é soberano, mas isso não impede que você e eu não tenhamos de cumprir os mandamentos do Senhor. E Deus é tão bom, como eu disse, que Ele nos dá bênçãos. Há bênçãos atreladas, há bênçãos ligadas à obediência. E quando nós obedecemos, Ele nos abençoa. Alguns, inclusive, dos mandamentos que estão aqui, repetidos, Deuteronômio capítulo 5, que são, como eu disse, uma repetição de Êxodo, caso do Êxodo capítulo 20, onde se encontram os 10 mandamentos, são repetidos no Novo Testamento. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 5, aqui nessa repetição dos 10 mandamentos. Veja só o que diz aqui, que versículo 16, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor Deus te ordenou, ou seja, Deus já te ordenou lá em Êxodo 20, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Paulo cita esse mesmo mandamento. Não é? Nós já falamos aqui outro dia, pregando no domingo, sobre famílias, nós falamos da obediência dos filhos aos pais, e ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, veja que é um mandamento que se repete no Novo Testamento. Praticamente todos os 10 mandamentos, com exceção de um, se repetem no Novo Testamento. E você já sabe qual é, nós já mencionamos quando estudamos sobre Êxodo e sobre Levítico, é o sábado. Não há nenhuma vez no Novo Testamento uma ordem para guardarmos o sábado. Já falamos do princípio, dos dias, aquele que está lá em Romanos 15:6, mas também você encontra em Colossenses, você encontra em Gálatas. Se você quer guardar um dia para o Senhor, você o faz, está bem, mas você não é obrigado a guardar este ou aquele dia. Porém, todos os outros 9 mandamentos são repetidos no Novo Testamento. E quando nós procuramos obedecer a Deus, Deus nos abençoa. Não? Deus nos abençoa. Há uma relação de causa e efeito. O problema é que muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda fazer aqui. Porém, quando nós somos obedientes, há uma promessa de Deus sobre nós. E esta promessa, conforme está aqui em Deuteronômio 28, é uma promessa de prosperidade. Quando o pessoal pensa em prosperidade, pensa só em dinheiro. A prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é muito mais que isso. Prosperidade é ter boa saúde, você ter uma vida pacífica do seu lar, viver em harmonia com a sua esposa ou com o seu marido, viver em harmonia com seus filhos e com seus pais, não é? É você saber que quando você trabalha, o seu trabalho vai para frente, não é? Enfim, tudo aquilo que você põe as mãos prospera. Por quê? Porque tem a bênção do Senhor, a bênção que vem da obediência. O Novo Testamento em nenhum lugar diz que nós não precisamos obedecer a Deus. A vida cristã é uma vida de relacionamento, de obediência. Deus é meu Pai, eu o reverencio, eu o respeito, eu o adoro e eu também o obedeço. Eu também o obedeço. Inclusive a Bíblia diz lá em Hebreus que se eu desobedeço a Deus e ele precisar me disciplinar, ele me disciplinará. Porque ele diz assim: qual é o pai que ama seu filho, que não o castigará, que não o disciplinará? Ele nos disciplina exatamente porque precisamos e porque ele nos ama. Se ele nos amasse, estaria nem aí com a gente, mas não é assim. Deus nos ama e ele quer o nosso bem. Por isso, às vezes, ele precisa nos disciplinar porque nós nos afastamos de guardar a sua palavra. E em guardá-la há grandes bênçãos, a começar pela saúde. A Bíblia diz que a palavra de Deus é saúde para o corpo e para os ossos. Olha que coisa linda, não é? E como eu já mencionei, em várias áreas da nossa vida haverá prosperidade que advém da obediência a Deus. Perseveremos, pois, em ser obedientes a Deus. Semana que vem vamos estudar um pouco mais o livro de Deuteronômio, entrar um pouco mais nos detalhes, especialmente nos detalhes históricos e também extrair dali lições para nós. Mas meu desejo é que você leia o livro de Deuteronômio. Leia aí do capítulo 5 até o capítulo 24, a parte relativa aos mandamentos e leis do Senhor. Alguns já não se aplicam mais a nós, mas muito do que está aí, como eu disse, sim, está lá no Novo Testamento, e por isso nós também devemos observar. E quando você observa, a bênção do Senhor vem sobre você, vem sobre o seu trabalho, sobre sua família, todas as áreas da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Quero lembrar que domingo teremos nosso culto às 5 horas da tarde, no horário aqui de Los Angeles, e no horário de Brasília, não é? 9 horas da noite, e às terças e quintas, terça nossa célula virtual, 7h30 horário daqui, 11h30 horário de Brasília, quinta, como sempre, também aqui, 7h30 horário de Los Angeles e 11h30 da noite, horário de Brasília. E também lembrar que agora vários dos nossos estudos e pregações já estão no podcast. Você pode procurar ali no App Store, Bibla Podcast, você vai encontrar. Também estão no Spotify e também no Google Podcasts e em várias outras plataformas. E você poderá acessar para ouvir do seu carro, onde você estiver, às vezes no trabalho, às vezes a pessoa
está fazendo alguma coisa, ela quer ouvir a palavra de Deus, ou alguma coisa para sua identificação, põe seus fones de ouvido e você poderá ouvir os nossos podcasts. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de encerrar com uma oração, mas primeiro eu gostaria de orar por aqueles que ainda não receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, ou aqueles que até já o fizeram, mas não estão vivendo uma vida de obediência a Deus. Faça comigo esta oração. Diga assim: Senhor, eu reconheço que sou pecador, que tenho vivido fora da tua vontade, mas nesse dia, neste momento, eu me arrependo e te peço que tu me perdoes todos os meus pecados e a minha desobediência e a minha rebeldia, e me tomes e me recebas como teu filho, como tua filha, e me integres na tua família, e me ajuda a partir de hoje a andar nos teus caminhos e a fazer em tudo a tua vontade, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Gostaria agora de orar com todos. Pai, obrigado pela tua palavra que nos ensinou lições preciosas hoje, de que tu és o único Deus e o soberano Senhor, o único a quem devemos adorar, o único a quem devemos reverenciar, o único a quem devemos servir, e te pedimos que nos ajudes a fazer de ti o nosso único verdadeiro Deus, cada um de nós, que outras coisas não ocupem nas nossas vidas o lugar que só pertence a ti, mas que sejamos fiéis a ti em todas as coisas. Obrigado também, Pai, pelas tuas promessas de bênçãos quando te obedecemos. Queremos ser filhos e filhas obedientes. Ajuda-nos a ser, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo. E, Senhor, não queremos te servir interessados apenas nas bênçãos, mas reconhecendo que também nos abençoas quando buscamos ter este relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas